Começa agora mais um Forte Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre latrocínio, aspectos gerais, com Alexandre Marcelo Augusto, advogado criminalístico em São Paulo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Prática Penal, na Universidade de São Paulo, Unicid. Concursos preparatórios para exame de ordem, especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela UniFMU, mestrando em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. E já que vamos falar sobre latrocínio, eu acho que é bom a gente esclarecer, até para as pessoas que estão assistindo, o que é o latrocínio. Pois não. O latrocínio, no Código Penal, ele é o chamado roubo seguido de morte. O Código Penal brasileiro não usa a expressão latrocínio. A expressão latrocínio ela é utilizada, por exemplo, na Lei dos Crimes Hediondos, mas no Código Penal, no artigo 157, parágrafo 3º, o latrocínio é o chamado roubo seguido de morte. A pessoa subtrai, bens da vítima, praticando violência, e da violência resulta, por exemplo, a morte da vítima. Aí nós temos o roubo seguido de morte, chamado de latrocínio. Então, professor, com relação ao latrocínio, se a pessoa, só o ato dela tentar roubar e a vítima, acaba morrendo e ela não subtrai o bem da pessoa, ainda assim é caracterizado um latrocínio? Sim, existe até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, um entendimento já pacificado no STF, de que mesmo que a subtração não se consume, e a morte da vítima se concretizando, o latrocínio será consumado. Então, o que é preponderante aí para a consumação do crime de latrocínio é o evento morte. Uhum. E quem pode praticar o latrocínio? Bom, qualquer pessoa pode praticar o crime de latrocínio. Nós temos visto aí nos últimos meses, nos últimos tempos, os menores de 18 anos praticando o latrocínio, que não seria crime, seria o ato infracional, Mas, teoricamente, qualquer pessoa pode praticar o crime de latrocínio. E quais são as penalidades relacionadas ao latrocínio? Então, o latrocínio, ele tem pena privativa de liberdade, mínima de 20 anos e máxima de 30 anos. Então, é uma pena de reclusão que vai de 20 a 30 anos de privação de liberdade. E o que deve ser feito para se chegar à pena máxima, que são os 30 anos? Então, o juiz, quando ele vai aplicar a pena, que ele faz a dosimetria da pena, ele leva em consideração circunstâncias previstas no próprio Código Penal, a do artigo 59, E lá, as circunstâncias chamadas judiciais que o juiz leva em consideração são os antecedentes, a conduta, a personalidade, a conduta social, o comportamento da vítima. E em cima destas circunstâncias é que ele vai avaliar se ele vai dar uma pena mínima, uma pena média ou até mesmo uma pena máxima. Se estas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, que eu disse, conduta social, personalidade, antecedentes, comportamento da vítima, culpabilidade, dentre outras, elas forem desfavoráveis a quem pratica o crime de latrocínio, a pena se aproxima do máximo. Então, não seria uma pena mínima. Então, voltando um pouquinho, que a gente falou da questão dos menores, a gente tem escutado com muita frequência o aumento dos jovens participando desse crime, no caso do latrocínio. O que fez com que esse número crescesse de jovens participando e quais são as penalidades atribuídas para os menores de idade? Bom, vamos lá. A maioridade penal aqui no Brasil ela é a partir dos 18 anos. Quem fixa a maioridade penal aos 18, no primeiro momento, é a Constituição Federal. E depois o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, acaba repetindo esse dispositivo da Constituição Federal. Então, a partir dos 18 anos, no Brasil, é que as pessoas podem responder criminalmente pelos seus atos. Os menores de 18 anos, as crianças e os adolescentes, são considerados inimputáveis. Se praticarem, não crime, ato infracional. O que é um ato infracional? Ato infracional
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é tudo o que a lei define como crime ou como contravenção penal. Então, se um menor de 18 anos, para subtrair coisa móvel de outrem, acaba matando esta pessoa, não estaria praticando o crime de latrocínio, estaria praticando o ato infracional. Né? Crime só a partir dos 18. Então, o menor de 18 não fica sujeito às regras do Código Penal, fica sujeito às regras de uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor infrator, caso pratique o ato infracional de latrocínio, não vai receber pena de 20 a 30 anos de reclusão. Como é prescrito para quem é maior. Isso, a pena só para os imputáveis, os maiores de 18 anos. Os menores que são inimputáveis e praticam o ato infracional de latrocínio, eles vão ficar sujeitos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo que ocorra uma morte. Mesmo que ocorra uma morte. A medida socioeducativa, digamos assim, mais grave no ECA, né, é a internação na Fundação Casa. Então, o menor infrator que para subtrair coisa móvel de outrem mata a pessoa, pratica o ato infracional de latrocínio, ele vai ficar privado, digamos assim, de sua liberdade de locomoção, do seu direito de ir e vir na Fundação Casa, no máximo 3 anos. É uma internação né, na Fundação Casa, antiga FEBEM. É o máximo né, que ele vai receber como resposta do ato infracional que ele praticou. Não é uma pena. A medida socioeducativa visa recuperar este menor infrator, o adolescente, para que depois ele possa voltar a conviver em sociedade, né, novamente. A outra questão que você colocou, o que leva né, esse aumento, assim, eu acho que são vários fatores, né? Você tem aí a questão da desigualdade social, você tem a falta de oportunidade, você tem a questão das drogas, você tem uma sensação de impunidade, né? Porque o menor infrator praticando um crime desta gravidade, o crime de latrocínio, que para ele é um ato infracional, né? E ele, no máximo, vai ficar internado na Fundação Casa por 3 anos, quer dizer, então isso pode gerar né, uma sensação de impunidade, que nada de mais grave vai acontecer. Que é brando, né? Que o sistema acaba sendo brando com esse jovem, com esse menor de idade que acabou cometendo latrocínio. Mas, assim, sempre existiu. A gente pode considerar que sempre existiu isso, só que hoje é mais noticiado, vamos dizer assim, né? E então, assim como é noticiado a questão de diminuir a idade penal. Com relação a isso, como advogado, como professor, o que o senhor tem a dizer dessa redução da idade criminal, da maioridade, no caso? Eu acredito, a minha opinião, que só o fato da redução, pela redução da maioridade dos 18 para os 16, eu acho que não resolve o problema. Né? Eu acho que tem que mudar todo um quadro de desigualdade social, de melhores oportunidades para os jovens, o combate ao narcotráfico, né? O combate às organizações criminosas que acabam né, puxando esses menores infratores né, para fazer parte da organização criminosa. Agora, só o fato né, de reduzir a maioridade dos 18 para os 16, eu acho que só isso não resolve o problema. Ficam muitas pontas soltas, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Só para citar um exemplo, fazer um comparativo. Desde 1990, o latrocínio é considerado crime hediondo. Está previsto na Lei 8.072 de 90, né, no artigo 1º, como crime hediondo. Crime hediondo é um crime considerado grave. E aí o direito penal dá um tratamento mais rigoroso. Penas maiores, menos benefícios. E de 90 para cá, nós não percebemos
né, que a criminalidade relacionada ao latrocínio diminuiu. Não. Então, me parece que a quantidade de pena não é suficiente para reduzir crime. Vou até usar aqui uma expressão aí do Cesare Beccaria, que escreveu um livro importante há mais de 3 séculos atrás, né, por direito penal dos delitos e das penas, que ele dizia mais ou menos assim, que o que vai resolver aí o problema da criminalidade não seria o tamanho da pena, mas sim a certeza da punição. Então, o que nós temos hoje no Brasil, em algumas situações, né, é a sensação de impunidade. Sim. E que isso acaba também motivando a prática de delitos, né, de crimes, etc., de atos infracionais, e assim vai. Realmente, a família ou a vítima, enfim, ela se sente totalmente desprotegida porque ela não vê a impunidade, ela vê a impunidade ali diante dos olhos e os bandidos, às vezes, acaba ouvindo, né? Ah, não tem problema, sai logo, essas coisas, né? Isso reforça o sentimento de impunidade da população. A sensação de impunidade é bastante, né? Então, eu ia perguntar para o senhor, o crime de latrocínio é um crime afiançável? Não, ele não é um crime afiançável, né? Porque ele é considerado um crime hediondo. E todo crime que é considerado hediondo, ele é inafiançável. Então, se alguém pratica o crime de latrocínio e aí for preso, não terá direito de pagar uma fiança, né, uma quantia em dinheiro, para responder o processo em liberdade. Bem provável vai aguardar, né, o julgamento do processo preso. Pode se beneficiar, né, de uma liberdade provisória sem o pagamento de fiança. Mas a fiança que de imediato o coloca em liberdade para responder esse processo solto, isso não é possível por se tratar de crime hediondo, né? Entendi. E quem que julga o crime de latrocínio? O crime de latrocínio, ele é julgado pelo juiz singular, pelo juiz da vara criminal comum, né? O tribunal do júri, por exemplo, ele não julga o crime de latrocínio. Por quê? Muito embora ocorra o evento morte, né? Mas o tribunal do júri, ele só julga os crimes dolosos contra a vida. E o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele não é crime contra a vida, ele é crime contra o patrimônio. A vida é um meio, né, para se violar o patrimônio da vítima. Portanto, o tribunal do júri só vai julgar o homicídio doloso, o infanticídio, o aborto, o induzimento à instigação ou auxílio a suicídio, que são crimes contra a vida da pessoa humana. Já o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele está inserido no Código Penal no contexto dos crimes contra o patrimônio. Portanto, o tribunal do júri não julga. Vai ser julgado pela justiça criminal comum, pelo juiz singular, de uma vara criminal comum. Aqui em São Paulo, né, no Fórum Criminal da Barra Funda. Entendi. Então, assim, se a vida não foi ceifada, não é latrocínio. Por exemplo, infelizmente, eu já passei por isso, fui assaltada e acabei sendo agredida pelo rapaz que me assaltou e, graças a Deus, não foi nada sério, mas eu tive um bem interceptado. Isso não caracteriza um latrocínio. Não. O latrocínio se caracteriza quando há a subtração de coisa móvel para si ou para outrem, mediante o emprego de violência, e desta violência resulta a morte da vítima. Aí sim nós temos o crime de latrocínio. Num caso em que há o emprego de violência, mas não resulta a morte da vítima, aí nós não temos o crime de latrocínio. Aí, no caso, é julgado de outra maneira. Não. O crime de roubo, né, ou roubo seguido de morte, é julgado pelo juiz singular. Entendi. E como funciona a execução da pena privativa de liberdade no crime de latrocínio? Depois que transita em julgado, né, a sentença penal condenatória, ou seja, depois que não cabe nenhum tipo de recurso mais, inicia-se a fase da execução da pena. O crime de latrocínio, considerado hediondo, pena de reclusão de 20 a 30 anos, quem for condenado ao crime de latrocínio,
vai começar a cumprir a pena no regime inicial fechado. O regime fechado, o cumprimento da pena é num presídio de segurança máxima ou média. Durante a execução da pena privativa de liberdade, o condenado ao crime de latrocínio, ele pode conseguir alguns benefícios durante a execução da pena privativa de liberdade. Que teria uma pessoa que fez um outro crime também? Ou não? É diferente os benefícios? Não, benefícios para encurtar o tempo de pena. Por exemplo, se ele trabalhar durante 3 dias no regime fechado, ele pode descontar 1 dia de pena, a chamada remissão. Se ele cumprir um determinado tempo de pena, ele pode progredir do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Então, se ele é primário, ele cumpre 2/5 da pena. Se ele for reincidente, ele cumpre 3/5 da pena. E tem bom comportamento carcerário, ele pode sair do regime fechado e ir para o semiaberto, que é um regime intermediário, que permite ele sair durante o dia e retornar à noite para o estabelecimento prisional. Depois de um tempo no regime semiaberto, ele pode cumprir mais 2/5 ou 3/5, dependendo se é primário, se não é reincidente, ter bom comportamento e progredir para o regime aberto, que é praticamente uma liberdade. Um outro benefício também que ele pode conseguir durante a execução da pena privativa de liberdade é o livramento condicional. Ele cumpre 2/3 da pena, porque é crime hediondo, preenche lá alguns requisitos que o próprio Código Penal estabelece. Preenchido esses requisitos, o juiz da vara da execução criminal pode conceder o benefício do livramento condicional. O restante da pena, portanto, ele vai cumprir em liberdade. Na realidade, esses 20 anos de pena não são 20 anos, são bem menos, dependendo do comportamento do condenado ao crime de latrocínio durante a execução da pena privativa de liberdade. Aí talvez um outro fator, que motive as pessoas a praticarem crimes, Porque recebe, por exemplo, uma pena mínima de 20 anos, e uma pena de 20 anos é uma pena alta. Sim. Mas no Brasil não vai cumprir os 20 anos. Chega a quanto tempo? Então, se você tem aí 20 anos e para progredir de regime ele vai ter que cumprir 2/5, então você pega aí 8 anos do fechado para o semiaberto, daria mais ou menos isso. Eu não sou muito bom de conta, mas acho que chega mais ou menos isso. Depois desses 8 que ele cumpriu, aí teria mais 12, restante. Aí mais 2/5 em cima de 12, chega aí por volta de 10, 11, 12 anos, aí no máximo. No máximo. Ou seja, nunca vai chegar... Você pega o livramento condicional, 2/3, dá mais ou menos uns 13, 14 anos, E isso pode favorecer as pessoas voltarem a cometer o crime? Os índices de reincidência são altos, Nós temos índices de reincidência, pessoas que voltam a delinquir novamente, muito alto. Até porque uma das finalidades da pena é recuperar o condenado, é ressocializar o condenado. Essa é uma das funções, é uma das finalidades da pena. Quer dizer, a pessoa pratica um crime, como punição recebe uma pena, retribuição, e vai até o cárcere, é mandado ao cárcere, para cumprir a sua pena, para que nesse período ela possa se ressocializar, se recuperar. Mas, infelizmente, o sistema prisional aqui no Brasil, na maior parte dos casos, não possibilita a recuperação do condenado. Algumas pessoas talvez até se recuperam, não porque o sistema possibilitou. Se recupera porque não quer mais voltar para um sistema prisional completamente ineficaz,
né? A família acaba sofrendo junto, então acaba se recuperando, mas não porque o sistema proporcionou a recuperação desta pessoa. E por isso que os índices de reincidência, eles são extensos, né? São grandes. Sendo reincidente, aí você é julgado de outra forma, né? É mais severo o julgamento ou não? Na realidade, o que é mais severo ao reincidente, a pessoa que praticou um crime, foi condenada, depois pratica um outro crime, aí ele é considerado reincidente, e isso vai aumentar a pena. Então, na realidade, a reincidência é uma causa que vai aumentar a pena. Então, a pena para quem é primário é uma, para quem é reincidente é outra, mais grave. A reincidência, então, agrava a punição. É isso que acontece. E com isso ela acaba diminuindo os benefícios ou não? Não, então, no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, se o cara é primário, está cumprindo a pena, para ele progredir de regime, ir do fechado para o semiaberto, do regime mais grave para o intermediário, se ele é primário, ele cumpre 2/5 de pena. Se ele for reincidente, o tempo de cumprimento é maior, 3/5. Então, tudo que é reincidente, né, o lapso temporal para progressão de regime é maior, a pena é maior, porque agrava. A reincidência acaba agravando a situação de quem pratica um crime, né? E no caso, professor, acho que a droga em si é o que a gente mais relaciona com o latrocínio. Se houvesse uma solução para o problema das drogas, o número do latrocínio iria cair também? Eu acredito que sim. É porque o problema da droga é um problema de saúde pública. Né? O governo aqui em São Paulo, né? O governo federal, enfim, tem tomado algumas medidas para tentar amenizar o problema, mas é um problema muito sério. Muito. Né? Em São Paulo, aqui a região da Cracolândia, né? Um problema de saúde pública gravíssimo, né? Que acaba, de certa forma, até degradando o próprio meio ambiente, né? Sim. Então, assim, eu acredito, né, que o combate ao narcotráfico, diminuir a questão das drogas, né, dar condições para que essas pessoas que têm problema com drogas se tratem, né, se recuperem, eu acho que isso pode contribuir, sim, para os índices de criminalidade. Eu acredito que sim. Eu acho que também não vai resolver o problema todo, mas ameniza bastante, né? Ameniza, porque né? muitos crimes estão ligados à questão das drogas. Você pega aí chacinas, o latrocínio, crimes contra o patrimônio, né? Roubo, furto, né? Os usuários que praticam crimes para poder consumir drogas. Então eu acho que poderia sim, é um caminho, acho que é o primeiro passo para a gente tentar resolver muita coisa aqui no que se refere à questão da criminalidade no Brasil. Professor, infelizmente, a nossa entrevista está chegando no final, mas eu queria que o senhor deixasse uma consideração final sobre o tema que a gente tratou hoje, sobre o latrocínio. Bom, antes eu queria agradecer, né, o convite que me foi formulado, fiquei bastante feliz de estar aqui. É um tema atual, importante. Né, pouco explorado, né, principalmente nas doutrinas, né? E, enfim, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma sugestão, quiser entrar em contato, se eu puder deixar aqui. Claro, professor, deixe seu contato. O meu e-mail, né, que é o amadv@ig.com.br. Se quiser me mandar aí alguma crítica, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E no mais, agradecer aí o convite que me foi formulado. O senhor pode só repetir o seu e-mail, por favor? Então, amadv@ig.com.br. Professor, eu que agradeço a sua presença. Foi muito bom o nosso bate-papo. E eu gostaria de convidá-lo para um próximo programa para a gente conversar mais. Eu acho que é muito importante esclarecer. Eu acho que a sociedade ela tem que compreender os seus deveres, mas ela tem que compreender os seus direitos também. Sim, eu acho que o esclarecimento, ele promove a conscientização, né? Então é importante a gente trazer esses temas, essas pautas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A gente encerra mais uma entrevista, mas eu te espero aqui, na próxima. Sabe aonde? Na Forte TV, na web com você.